Você vai redigir, faz de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológio. E você vai fazer de conta que nesse necrológio, a pessoa, o personagem do necrológio, que é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, você conseguiu realizar tudo que você queria de bom, você vai ser lembrado por isto. O que está lá? Não, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Deu certo. Buenas e me espalho, Ratão do Banhado aqui e bem-vindos a mais um Bisu do Ratão número 61 para o Nova Vertente Produções. Pessoal, desculpe a voz, desculpe até tipo a volta repentina do Bisu do Ratão, né, que estava programada para fevereiro. Mas hoje eu acordo com uma notícia muito triste, né? O pai me encaminhou a notícia pelo WhatsApp que tinha falecido Olavo de Carvalho. Caras, eu queria gravar esse bisu como uma homenagem ao professor Olavo, né? Uma última não, sempre vou falar do professor, né? Mas uma forma de botar pra fora e tal, porque eu tô realmente muito triste, sendo que o professor mudou a minha vida, né? Com certeza, como influência intelectual, foi a mais importante que eu tive. Mas, cara, não foi só pra mim a importância, né? Foi uma importância para toda uma nação. O Olavo, né, eu dizia até ontem, que era o filósofo vivo mais importante do Brasil no momento. E para vocês verem quem são os nossos inimigos das pessoas, inimigos do bem, né? Do bem, cara. Do que existe de bom, do que existe de belo, do que existe de importante. É a mídia, né? Eu abri assim para buscar uma foto do Olavo. Eu abri o Google e a primeira coisa que apareceu é uma notícia do Globo, já quase que comemorando a morte, né, do Olavo, chamando ele de guru bolsonarista, fingindo que o Olavo não era um filósofo. Então, sabe, a gente olha isso e perde um pouco. Eu não entrei no Twitter, por exemplo, cara, sabe? Não entrei eu tô até evitando entrar na internet, porque eu já prevejo a quantidade de mal, porque em outras vezes que se foi anunciada a morte do Olavo como um boato, era uma comemoração de esquerdistas e tal, né? De uma forma gigantesca, assim, pessoas ruins, pessoas más. E eu hoje
não tô afim, cara, de ver isso já me incomodava, na época eu sabia que era mentira e mesmo assim me incomodava com o ato dessas pessoas, como essas pessoas facilmente facilmente comemoravam a morte de um desafeto político, né, sendo que o Olavo nem... Cara, o Olavo, ele era conservador, com certeza, né, mas politicamente ele nem estava engajado exatamente de um lado ou de outro. Só que ele não era, por exemplo, um cara mais militante político como eu mesmo sou um cara mais militante político, né? Ele era apenas um conservador, né? E que, claro, ele teve um papel na existência da direita brasileira, né? Mas o papel dele era puramente colateral, né? Ele colocou ideias em circulação no Brasil, livros, ideias, informações que a gente não tinha, cara. Eu vou dizer pra vocês, cara, que todos nós aqui devemos ao Olavo de Carvalho uma parte da liberdade que a gente desfruta hoje, da tênue liberdade que nós desfrutamos hoje. Porque, cara, se não fosse o Olavo, estaremos nós aqui votando no PSDB achando que estava votando contra o PT, sabe? O Olavo que colocou a estratégia das tesouras para todo mundo ver, o Olavo que trouxe à luz Foro de São Paulo, o Olavo que acordou as pessoas, então as pessoas não sabiam. Tanto que quando a gente teve aquelas manifestações em 2013, existia aquelas faixas, Olavo tem razão, né? E as pessoas, o pessoal, o populacho comum nem sabia quem era o Olavo ainda em 2013. E eu tive a graça e a sorte de conhecer o Olavo em 2005, 2006, né? Cara, foi uma das grandes coisas que me aconteceu nessa época, foi ter conhecido o Olavo. O Olavo, ele já estava no cenário cultural e filosófico e cultural desde a década de 90, né? 80, na verdade. Ele já estava nesse cenário. Na década de 90 ele fez grandes best-sellers. Ele fez o Jardim das Aflições e Imbecil Coletivo e tal, e outros livros, e ainda escrevia para o Globo. E ele já era muito relevante na questão cultural, né? O Imbecil Coletivo ele foi uma coisa que arrebentou com o status quo cultural da época. Mas, como não existia internet e tal, o grande público não conhecia. Eu vim conhecer o professor Olavo pelo Throat Speak. Gente, o Throat Speak é uma pepita de ouro, uma preciosidade que nós temos. E eu, por exemplo, eu já escutei 2 vezes o Throat Speak inteiro, né? Eu escutei 2 vezes, do primeiro episódio até o último. Eu escutei todo e depois escutei tudo novamente, né? Cara, eu conheci ele no Throat Speak. Eu me lembro que eu tava buscando podcasts pra escutar, porque eu sempre fui fã do formato, né? Isso era em 2007, então era o início do processo de podcasts. E naquela época tinha pouca coisa pra escutar. E eu tava buscando na internet, e aí tinha um canal que eu já não me lembro, era Vida de alguma coisa, um cara abandonou esse canal e tal, e ele botou assim, podcasts brasileiros, e aí ele apareceu assim, tipo, um monte de podcast, uns 10 podcasts, apareceu um que era um velho falando. Aí eu falei assim, cara, que porra é essa, que velho é esse, né? E aí eu entrei num vídeo dele, cara. Cara, quando eu vi aquele vídeo, velho, foi uma coisa que me chocou. Porque eu nunca tinha visto alguém
tão com uma retórica tão coesa e brutalmente verdadeira como eu tinha visto com o Olavo. Aquilo assim, tipo, ele não precisou de 10 minutos pra me deixar embasbacado com o que eu tava vendo ali. E eu falava assim, sabe, o Olavo era aquele cara que tu ouvia e falava assim, porra, esse cara tem razão. Tu não tinha como não fazer essa conclusão, entendeu? E aí eu comecei a buscar, tipo assim, quem é esse cara? Isso eu sei que muita gente vai se identificar, porque muita gente teve essa sensação quando conheceu o Olavo e teve essa questão de buscar quem é esse cara, onde é que tá, qual o nome, que programa é esse, entendeu? E aí na época eu comecei a buscar e eu encontrei o iTunes, né, do Olavo. Que ele tinha o Blog Tech Radio e o Blog Tech Radio fazia um feed dentro do iTunes. E eu sempre amei esse formato podcast, tanto que o fato de eu estar fazendo um podcast hoje é por causa do Olavo, né? Eu queria ter... Por isso que eu escolhi esse formato, sabe? Pegar e conversar com as pessoas, falar com as pessoas, e não uma coisa tipo que é os podcasts modernos, que é aquelas entrevistas infinitamente cansativas, né? Chatas, que tem que gerar cortes e tal, né? Não, é como era antigamente, cara. Um programa, uma pessoa falando, tempo indeterminado, on demand. Então, quando eu achei o link lá do ThroatSpeak e eu vi que tinha, tipo assim, ó, cara, sei lá, uns 30 programas já, ou gravados, ou 40, sei lá, pra escutar, cara, foi uma felicidade, porque eu falei assim, cara, achei um bagulho pra escutar, sabe? Porque todos os programas que eu escutava na época, como eu sou, tipo, pioneiro nesse negócio de escutar podcast, cara, todos os programas que eu escutava já tinham terminado, já tinha maratonado tudo na época. Então, tipo, eu tinha que ficar esperando por programas, entendeu? E, cara, quando eu encontrei, tipo, cara, um monte de programa que eu nunca tinha escutado, daquele cara extremamente inteligente, extremamente brutal na sua retórica, na verdade, eu via, assim, tipo assim, cada programa tinha 1 hora, 2, 1h30, eu falava assim, cara, eu achei uma mina de ouro. Eu achava na época que eu tinha encontrado uma mina de ouro. E eu comecei a escutar o podcast do Olavo, cara. E aí, cara, foi assim quando começou a cair as escamas dos meus olhos, cara. Porque eu tinha escutado o fragmento do Olavo e já tinha me impressionado. Mas quando eu escutei o professor falando por horas, eu realmente, assim, sabe, caiu assim as escamas dos meus olhos. Eu comecei a, tipo... Sabe, era como se fosse uma peça em um quebra-cabeça que eu não sabia que estava faltando. Eu olhava um quebra-cabeça e falava, cara, tá incompleto essa porra. E aí o Olavo é como se fosse uma peça que, pum, clarificou. Eu tinha, tipo, o quebra-cabeça quase montado, mas a imagem, o desenho não estava definido. E o Olavo me deu essas peças finais pra me montar. Porque o Olavo trazia informações, cara, que a gente não tinha na época. Cara, olha só... A gente vê a mídia hoje, olha como a mídia obscurece a verdade, entendeu? Naquela época não existia ninguém para contrapor isso. Então, por exemplo, Obama era tido como um político maravilhoso e tal. Todo mundo achava que que só existia a direita nos Estados Unidos. Era uma coisa assim, a gente era de uma ignorância, de uma simplicidade e tal. Assim, de uma ingenuidade atroz, tá ligado? E o Olavo veio e nos deu a realidade. Eu me lembro, o primeiro programa dele, ele falando sobre as cagadas do Obama, cara, na época. E era uma coisa, tipo assim, cara, que nem o jornalista no Brasil estava informado dessa situação.
E eu era um cara que eu gostava de jornal, lia muito jornal, cara. Pra você ter uma ideia, cara, eu era tão ávido por informação, sempre fui, né? Ainda sou. Que tipo assim, sei lá, quando eu fiz 11 anos, um presente que minha avó perguntou: o que tu quer de presente? Eu falei: cara, uma assinatura do Correio do Povo. Sabe, cara? E era tão antigo que a minha avó teve que assinar um cheque e eu fui até o centro, velho. Pra vocês verem como eu sou antigo, eu tenho 40 anos, né? Eu fui até o centro de Porto Alegre, meu, ainda pra assinar o Correio do Povo, fiquei numa fila pra pagar a assinatura de 1 ano do Correio. Vejam como eram os tempos antigos, né? Eu me lembro alguns anos atrás, o Correio do Povo queria me dar de graça a assinatura, me ligava, me oferecia a camisa do Inter, a bandeira do Inter para mim assinar o jornal. Eu não queria, porque eu não queria mais ler mentiras, né? E cara, o Olavo tava simplesmente décadas à frente, cara. Porque como eu peguei o Throat Speak, né? Eu peguei no início, claro, porque o Throat Speak acho que foi até 2013, alguma coisa assim, ou 2012. E eu peguei em 2007, final de 2007. E cara, então tinha 1 ano de programa, porque o programa começou em 2006, né? E antes de 2006 ainda teve aqueles programas antológicos com o Yuri Vieira, né? Que foram o início do Throat Speak, foi o Yuri Vieira ligando pro Olavo e gravando e publicando. E aquilo fez um puta sucesso na internet na época, então eles fizeram mais uns 2 ou 3 episódios, ou 4, e o Olavo diz ali naqueles episódios: olha, eu vou começar a gravar aí, eu acho que tu me ensina aí, Yuri, e tal. E o Yuri Vieira foi um dos grandes responsáveis pela existência do Throat Speak. E o Throat Speak foi um dos grandes responsáveis pela popularização do Olavo, né, na internet. O Olavo se popularizou muito, né, por causa do Throat Speak e os cortes que foram feitos e colocados na internet, os fragmentos da genialidade do professor, né? Então, cara, eu me lembro assim que, como já tinha passado um tempo, né, eu comecei a ouvir o Throat Speak e era tipo assim, como já tinha coisas gravadas, eu ouvia. Por exemplo, o Olavo falar um negócio no início de 2007 e esse negócio acontecer em 2012, sabe? Ele prevê com 10 anos, 5 anos de antecedência os fatos políticos do Brasil, né? E como o próprio professor dizia, ele não previa, ele não era um vidente, nada, claro, obviamente, né? Só que, cara, estava escancarado a informação e ele era um dos caras assim, que mais conhecia sobre comunismo e tal. E então, tipo, não é que ele era um guru, que ele sabia antes dos outros, não. É que ele sabia que simplesmente o cara tava à frente da gente, entendeu? Coisas que eram óbvias, cara, a gente simplesmente não existia no jornalismo brasileiro, não estava presente, tá ligado? Não estava, não acontecia. Os jornalistas não sabiam. Eles não estavam nem escondendo. É que a ignorância era tanta que eles nem sabiam o que estava acontecendo. Os caras demoravam anos depois do fato acontecido para reconhecer que o Olavo tinha razão. Tipo, o Olavo dizia uma coisa em 2007, o negócio acontecia em 2012 e os jornalistas aceitavam o fato em 2020. Sabe? É um negócio mais ou menos assim, né? E o Olavo, cara, foi uma coisa muito boa, porque vocês... no meu Facebook, né, do meu perfil real aqui, que não é do Ratão, né, eu sou amigo do Olavo de Carvalho desde lá do início. Eu fui o amigo número 200 e poucos do Olavo de Carvalho no Facebook, até hoje eu tô lá, né. A primeira pessoa que veio conversar comigo no Facebook também era aluna do Olavo, assistiu o Throat Speak, que hoje é a deputada Carolina Detoni, né? Porque na época eu ligava pro Throat Speak. Então se vocês pegarem, escutarem o Throat Speak, vocês vão ver umas 2 ou 3 participações minhas, porque eu ligava pra lá. O Olavo deixava ligar e tal. Na primeira participação, cara, eu não fiquei com... Quando o Olavo atendeu, eu ouvi a voz do Olavo, cara, eu fiquei petrificado e não consegui falar nada. E aí, quem é que tá na linha aí, não sei o que, eu travei e, pum, desligou, eu não acreditei, puta, cara, aí eu liguei de novo e tal.
Eu fiz uma vez, inclusive amigos meus, às vezes estão escutando o Throat Speak antigo e falam assim, bah, cara, eu te ouvi lá no Throat Speak, sabe? Isso aí, tipo, acontece eventualmente, sabe? Alguém escuta um programa antigo e fala assim, eu te ouvi lá, né? E a Carolina de Tone, pra te ver como a internet era diferente na época, né? Hoje, claro, não tenho contato com ela, né? Ela é deputada e tudo, e famosa e tal. Na época ela era só uma aluna do Olavo, entendeu? Eu também. E aí eu liguei pro Throat Speak, falei meu nome completo, né? E falei, Olavo, não sei o que, papapá. Eu falava com o professor. E aí a Carolina tava ouvindo também ao vivo o Throat Speak, né? Aí ela me chamou, me adicionou no Facebook e falou assim, oi, tu é o fulaninho de tal lá que ligou pro programa do Olavo? Eu falei, sou eu, não sei o que. A gente começou a conversar e tal. Foi a primeira pessoa que falou comigo no Facebook. Na época eu resisti muito pra ir pro Facebook, né? Então, tipo, cara, era início da internet, né, cara? Tipo, eu fui pro Facebook, o Olavo tinha 200 amigos no Facebook. Depois de um pouco tempo, ele tinha 5 mil, e o Facebook tinha um limite de 5 mil, né? E as pessoas ficavam entrando em contato comigo para pedir para me mandar mensagens pro Olavo para que ele aceitasse as pessoas como amigo, né? Então, tipo, o Olavo tinha que fazer isso muitas vezes, tipo deletar pessoas do negócio dele para abrir vaga para botar pessoas como amigo, né? No Facebook. E, cara, para vocês verem como a internet era incipiente, era o início, né? E eu aprendi pra caralho. E eu me lembro, qual foi a minha primeira decepção com o Olavo. Foi uma coisa que eu era viciado, meu, nos programas do Olavo, nos textos do Olavo. Eu falava, cara, tipo, toda vez que eu lia, eu aprendi alguma coisa e eu ficava mais inteligente. É impressionante, cara. Tu fica mais inteligente. Não é zoeira, não é brincadeira, não é forçação de barra. Tu fica mais inteligente por escutar o Olavo, entendeu? De Carvalho, porque ele ele te faz raciocinar, entendeu? E eu ficava cada vez mais inteligente, mais sábio, mais culturalmente preparado e tal. E, cara, eu tava escutando ele, eu me lembro até onde eu tava passando, cara. Eu tava passando numa praça Dom Feliciano, em Porto Alegre. Eu tava indo, provavelmente, buscar meu carro no estacionamento, que botava no estacionamento ali, eu tinha um escritório no centro, né, de Porto Alegre. E aí o Olavo falou que iam liberar, que era uma coisa inevitável, que ia ser a liberação da pedofilia nos próximos X anos, né? Cara, eu me lembro quando eu escutei aquilo ali, me doeu no peito, me deu um desgosto, até me deu uma... como é que se chama, cara? Me deu uma ardência, assim, sabe, no estômago. Aquele frio no estômago, né? Frio na barriga, que se chama. Porque, cara, na hora eu pensei assim, porra, eu gostava tanto desse cara, e esse cara me vem com essa história, tipo assim, sabe quando tu perde o crédito, a pessoa perde o crédito contigo? Eu tive aquela desilusão, sabe? Eu falei assim, porra, eu gostava tanto desse cara era tão sensato, falava coisas sempre sensatas, agora ele vem com isso. Tipo, eu pensava na época que isso era uma teoria da conspiração, entendeu? Tipo, terra plana, na minha cabeça era terra plana, entendeu? E, cara, não é que o cara tinha razão. Eu me decepcionei na hora, mas eu continuei. Eu não falei assim, tá, meu, eu não vou deixar de escutar, de aprender, de tudo que eu tô aprendendo só porque ele falou essa besteira. Olha a minha pretensão, cara, de achar que o Olavo tava falando uma besteira na época, cara. Olha quem era eu, cara? Um analfabeto funcional, tá ligado? Então eu, na época, eu fiquei triste, mas eu continuei escutando e tal. Pulei aquilo ali, ignorei. Cara, não deu 3 anos. Tinha um partido pró-pedofilia na Europa, cara. Se formando na Europa e movimentos se formando nos Estados Unidos. Passou mais X anos, teve um ensaio para tentar inserir os pedófilos na sigla LGBT, só que como pegou mal, eles voltaram atrás, né? Então, assim, já teve, de lá pra cá, já teve várias tentativas
da implementação disso na sociedade, e o negócio continua na tentativa e vai ser implementado. E tipo assim, cara, eu sou burro porque eu duvidei, que eu duvidei do Olavo, né, naquela época. Então, tipo, claro, porque eu era uma criança imatura, retardada mental, né? Perto do Olavo eu sou um carrapato, né, cara? Então, cara, eu aprendia muito com o Olavo de Carvalho. E aí eu me lembro quando eu entrei no COF, cara, quando eu comprei o curso do Olavo. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu guardo isso na mente, eu guardo na mente a sensação que eu tive, cara. Foi uma coisa muito louca. Eu entrei recebi lá da Leila, né? Porque na época a Leila administrava e mandava as senhas e respondia os e-mails e tal. A Leila é a filha do Olavo, né? Também minha amiga, Facebook, tudo. Cara, pra você ter uma ideia, como eu sou muito antigo na internet, eu sou amigo de todo mundo, né? Eu tenho a Leila, eu tenho a Roxane, eu tenho o Olavo, eu tenho todo mundo que virou deputado agora aqui, essas coisas, todos, Campagnolo, Detone, todo mundo que hoje é famoso, naquela época era todo mundo ali, a galerinha do Olavo ali, os amigos do Facebook do Olavo, entendeu? Tipo, todo mundo virou ministro, essas coisas ali, tipo, sabe, era amigos do Olavo e tal. Era a galerinha que estudava, e escutava o Throat Speak, lia os textos, estudava no COF. Cara, eu entrei no COF, eu loguei. Cara, tipo assim, interface gráfica 1995, né, cara? Era um negócio bem precário. E tinha só que, claro, funcionava e tudo. E tinha um fórum, né? Eu entrei no fórum, cara. A primeira postagem era sobre os livros que as pessoas estavam lendo. Que livros você está lendo, sabe? Eram os alunos do Olavo. Esse aí já era era a camada mais profunda do que tinha ali sobre o Olavo de Carvalho, entendeu? Porque tudo, Throat Speak, Facebook, vídeos no YouTube, cara, era a camada superficial, era tipo a atmosfera, tá? O Throat Speak já era abaixo da crosta terrestre. O Throat Speak não, esses fóruns dentro do COF eram abaixo da crosta terrestre, enquanto aqueles negócios eram na órbita da Terra, né? O Olavo até fazia uma analogia com cebola, né? Ele falou assim, não, a cebola tem várias camadas, né? E ele falava assim, não, aqui, essa aqui é a camada superficial da cebola, que é esse trabalho que vocês estão lendo, né? Que vocês estão vendo, esse artigo de jornal, essas coisas, e aí vai aprofundando, né? Então lá, tipo, do meio pro núcleo, eram esses fóruns que tinha no Throat Speak, né? No Throat Speak não, desculpe, no COF. E o primeiro, cara, e aquelas pessoas que estavam ali não eram assim exatamente as pessoas que estavam no Facebook e tal, eram pessoas estudiosas. Cara, eram grandes intelectuais que estavam ali, entendeu? Grandes pessoas, tipo assim, provavelmente a nata da inteligência brasileira tava ali, tá entendendo, cara? As pessoas que tinham interesse genuíno pela verdade, interesse genuíno por entender as coisas, entendeu? Não era tipo assim, a galerinha que curte os vídeos do Olavo no Facebook, a galerinha do meme, a galerinha que tava ali iniciando ali, não. Era a galera que estudava o Olavo desde lá da década de 90, entendeu, cara? Era outro nível de gente, tá ligado? Era outro nível. Eu nem sabia o nome dessas pessoas, eu nunca tinha visto o nome dessas pessoas. E isso que eu conheci um monte de aluno do Olavo, né? E, cara, o primeiro tópico era sobre esse negócio de livros e tal. Tipo, que livros você está lendo? E aí, eu comecei a ver a lista, cara. A lista das pessoas, cara, dos livros que elas estavam lendo era o seguinte. Eles estavam lendo... Platão no original, sabe? Em grego arcaico lá. Estavam lendo... Era tudo assim, livros era em francês, tinha grupos de leitura para tentar ler em grego. Eu estou lendo a Ilíada no original, sabe? Era tipo assim,
Esse era o nível do negócio. Entendeu? Não era assim, não era aquela coisa que a gente vê no Facebook e tal. Cara, o pessoal tava lendo livros, cara, em russo, em francês, em alemão, sabe? Qual é a tua lista de livros aí pros próximos 6 meses? Era umas 6 calhambaços, 7, 8 calhambaços de livros em alemão, cara. Os caras estavam lendo. Quando eu comecei a ler aquilo, cara, a felicidade que aquilo empregou no meu coração, assim, e a sensação que eu tive me marcou, cara. Porque era como se eu estivesse entrando em Atenas, tá ligado? Eu não tava... cara, a gente só sabe a mediocridade que a gente vive nesse país, nesse negócio, cara, quando a gente sai. E aquilo era um oásis, cara. Era como se fosse um oásis no deserto. Como se tu tá no deserto por 30 anos e aí, de repente, tu acha um oásis ali, água límpida, bichinhos pulando, né? Cara, era um outro nível. O negócio era completamente deslocado. Parece que tu não tava nem no Brasil, cara. Tá entendendo? Tamanho era a diferença. Não tinha como tu não... Cara, tu ficava mais inteligente. Teu QI subia 10 pontos só de logar naquela merda. Entendeu? Então as pessoas que falam, que criticam, que não sei o quê, cara, elas não têm a mínima noção do que foi a profundidade desse trabalho, dessa educação. O Olavo, ele foi responsável por educar uma elite intelectual brasileira que nem apareceu ainda. Essas pessoas nem apareceram ainda. Tá? São pessoas que estão estudando, não são pessoas que não fizeram, tipo assim, não desmerecendo o cara, por exemplo, o Flávio Morgan, do Senso em Comum, o Thomas Juliano, que é meu amigo pessoal e tal, eu patrocinei algumas coisas dele. Cara, não desmerecendo essas pessoas assim mais midiáticas que eram alunos do Olavo, mas, cara, as pessoas fodonas mesmo, tá ligado? Elas nem apareceram ainda. Elas estão escrevendo, traduzindo textos antigos. Cara, essas pessoas nem apareceram ainda. Tá entendendo? Então, a profundidade e a importância do trabalho do cara ainda não foi percebido, né? Pelo populacho, pelo grande público. O público ainda não sacou o que aconteceu. E naquela época, cara, eu sei que eu fiquei embasbacado, eu fiquei inebriado, chapado, eu não sei, cara, eu fiquei a sensação muito louca. Tipo assim, cara, onde eu estou, cara? Existe vida além da estupidez humana e tal. Isso que eu já conhecia o trabalho, já tinha lido o livro e já tinha lido artigo de jornal, visto 500 Throat Speak e tal, e não era nem 5%, nem 1% do que tinha só quando tu entrava no coffee. Só de botar o pé, eu botei o pezinho no coffee, mudou tudo. E, cara, na época eu era tão fã, cara, que eu tinha até um projeto de transcrever os Throat Speak para texto e tal, sabe? Transcrever e publicar num site. E aí, quando veio, eu descobri que já tinha um site que tinha todas as indicações de livro do Throat Speak, cara. Cara, o Olavo, ele era uma máquina de indicar livros. Ele simplesmente chegava e num programa no Throat Speak, não sei o que, e aí tem o livro tal, do fulano de tal, leia o tal. Aí, cara, ele indicava 10 livros num programa. 10 livros que não tinham nem em português, cara. Tá entendendo? Se você quer entender isso, tem que ler isso. Eu me lembro que ele fez ele publicou, né, um texto um artigo, né, no site dele, no olavodecarvalho.com.br, que era o que você tem que saber para começar a estudar comunismo. Aí ali tinha mais ou menos uns 3 anos de leitura que tu tinha que ler para começar a dizer assim, bom, agora eu posso estudar comunismo. Já entendi o início do processo, agora eu posso estudar comunismo. Não, tipo, leitura de 2 a 3 anos de leitura, né? E o Olavo tinha a maior biblioteca sobre o comunismo, talvez, assim,
do Brasil com certeza, né? Mas uma das maiores do Ocidente, de uma pessoa, né? Não assim, tá, pode ser que, sei lá, a Biblioteca do Congresso Americano e tal, tem mais livros, claro, mas eu tô dizendo uma pessoa, tinha uma coleção pessoal sobre o assunto e tal, o cara tinha uma das maiores, né, do mundo, né? E, obviamente, né, como uma pessoa tão grande, tão importante, tão maior, né, como foi o Olavo, ele não cabia dentro do Brasil, cara. O Brasil era um lugar pequeno demais para acomodar o Olavo de Carvalho. Ele até tem uma frase que ele fala, porque ele falou assim, cara, tu vê como é que é o universo, como é que é Deus, né, na vida das pessoas, né? Que ele fala assim, ele tava tão louco, imagina um intelecto do nível do Olavo de Carvalho, com todo o conhecimento que ele já vinha adquirido e tal, no Brasil, na mediocridade brasileira, cara. Sabe, a esquerda já tinha tomado conta das universidades da década de 60 e o professor tinha que viver no meio desse inferno que chamava Brasil. E aí ele fala assim, cara, ele não estava mais aguentando viver no Brasil. E ele pediu a Deus, ele falou assim, Deus, eu não aguento mais viver na mediocridade aqui. Se eu ficar aqui mais uma semana, eu vou cometer uma loucura, eu vou matar alguém, vou fazer alguma coisa eu vou fazer. Né? Alguma bizarrice, alguma merda eu vou fazer. E uma semana depois ele recebe uma ligação do editor do Jornal do Comércio, né? Que oferece para ele uma vaga, não é vaga, né? É tipo uma oportunidade de trabalho como correspondente do Jornal do Comércio nos Estados Unidos. Cara, ele agarrou aquilo como se fosse tipo assim, a tábua de salvação dele, né? E aí ele, foi para os Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos tudo mudou. Porque, cara, ele foi morar no interior, né? Na Virgínia e tal. E tipo assim, tem aquela coisa maravilhosa dos Estados Unidos. Tem aquela casa grande, com um pátio gigantesco, né? Que dá tipo 5 casas aqui no Brasil, né? 5 pátios aqui no Brasil. Aquele Brasil que tem aquele negócio 12 por 20, sabe? Aqueles terreninhos minúsculos, 10 por 20, que tu tem que entrar de lado. Tu tem que pegar o teu carro, virar ele de lado pra entrar dentro da casa, assim. Ele tem que virar, assim, botar o carro as duas rodas, assim, dobrar em um ângulo de 90 graus pra poder botar dentro da casa. Lá não tinha aquela coisa, não tinha cerca e tal. Atrás da casa do Olavo tinha um bosque. Cara, é foda que eu planejei ir na casa do Olavo e não fui, né? Agora eu percebo isso quanto... caramba. Pode colocar isso nas listas de oportunidades que eu perdi na minha vida, tá? Que eu sou o rei disso. Quem acompanha o Bisu do Ratão sabe muito bem disso. Que eu sou o rei da perda de oportunidades, né? Eu tive essa oportunidade e eu perdi. De alguma forma eu sempre achei que o Olavo duraria muitos e muitos anos a mais, né? É aquela ilusão. Então quando o Olavo foi para os Estados Unidos, foi morar lá nos Estados Unidos, ele... cara, ele teve essa capacidade, esse momento, acho que com certeza Deus, né, deu esse momento de tranquilizar, acalmar a mente, entendeu? Porque ele foi para um lugar onde não tinha essa loucura brasileira, essa estupidez brasileira. Não estou dizendo que os americanos são mais inteligentes que os brasileiros, mas lá no interior e tal, pelo menos as pessoas têm acesso à cultura, leem livros, entendeu? Tipo, tu não tem conversas imbecis, não tem aquela coisa, aquela mediocridade, não tem aquele esquerdismo doente lá. Claro, se tu for para os grandes centros hoje, os Estados Unidos ele colapsou nos últimos 30 anos, né? Culturalmente. Mas naquilo ali era uma tábua de salvação. O Olavo dizia que ele conversava com uma enfermeira, a enfermeira estava lendo grandes livros, os clássicos da literatura inglesa e tal. Falava com um cara lá da mercearia lá, o cara é leitor ávido, todo mundo lia livros, entendeu? Não era, sabe? Não era aquela loucura brasileira, sabe, velho? Então, tipo assim, foi uma bênção na vida do Olavo, uma bênção na nossa vida, porque isso remeteu toda a calma e a tranquilidade pro Olavo financeira e a própria tranquilidade do próprio local, né?
passava para ele, para que ele pudesse, tipo assim, produzir o trabalho dele, né? Aí, então ele ficou uma pessoa bem mais produtiva. E aí nasceu Throughout Speak, nasceu tudo que veio depois, né? E o Olavo criou a independência financeira dele, que permitiu também a independência. Ele, antes de ter independência financeira, ele já tinha independência de opinião e falava mesmo na cara, né? Mas ele teve a independência financeira dele, né? Ele é um cara, com certeza, muito bem sucedido. Ele teve a honra, né? Que poucos grandes mentes tiveram na história de... Ele foi lido e ele foi reconhecido em vida, né? Muita gente, cara, morreu e passou décadas para poder ser reconhecido. Por exemplo, o Johann Sebastian Bach, ele morreu e foi, sei lá, 150 anos depois da morte dele que as pessoas redescobriram a obra dele, que começaram a reverenciar o Bach, e hoje ele é uma sumidade, top 3, entendeu? O cara mais estudado, o mestre do contraponto. Inclusive eu quero fazer um Bizu do Ratão sobre a biografia do Bach, né? Eu sou um cara que você sabe que um dos gêneros literários que eu mais gosto são biografias, né? E eu sou muito fã do Bach. É um dos meus compositores favoritos. Com certeza é o Bach. Bom, deixem para um próximo programa, um próximo bisu que eu vou falar sobre o assunto. E o nosso querido Olavão, então, teve a tranquilidade para fazer o trabalho dele, para tocar a vida e tal. Se arrumou financeiramente, né? Passado isso aí, tipo, a penetração dele cultural na sociedade brasileira, cara... Como sempre acontece, todas as revoluções, esse negócio de PCO, tá? O povo fazer revolução, isso é bullshit, né? Do PCO lá. Não existe nenhuma revolução vem de baixo para cima. Todas as revoluções são de cima para baixo. O Olavo sabia disso, claro, o grande mestre. Ele educou uma elite. Então, todas as ideias, cara, que permearam o Brasil, que foram eclodir lá numa eleição do Bolsonaro em 2018, que culminaram na eleição do Bolsonaro, né? E não que o trabalho do Olavo tivesse um caráter político, não tinha nada a ver, mas tudo que está na política, como o próprio Olavo gostava de falar, ele repetiu uma frase, eu não me lembro de quem era a frase: tudo que está na política de um país antes estava na sua literatura, né? Tinha a ver com esse negócio do Olavo, né? Então ele colocou ideias em circulação dentro do nosso país que não existiam antes. Por exemplo, nós não sabíamos do Foro de São Paulo. Foi o Graça Wagner que descobriu o Foro de São Paulo. A vida dele foi arruinada por causa disso, mas ele entregou, ele tinha um quarto inteiro. O José de Graça Wagner, se não me engano, tinha um quarto inteiro dele, ele tinha um quarto na casa dele inteiro com documentação do Foro de São Paulo, atas, jornal, recorte de jornal, livros, tal. E ele mostrou pro Olavo, e o Olavo herdou aquilo ali depois da morte dele, estudou e revelou o Foro de São Paulo. Quando o Olavo revelou o Foro de São Paulo, a mídia ficou 10 anos negando, escondendo, né? Depois 5, 6 anos negando, e depois foi admitir agora, em 2017. E o Olavo falou disso em 1998, 97, uma coisa assim, tá entendendo? Então, essa questão do Foro de São Paulo, a questão de como funciona o comunismo, a questão do Teatro das Tesouras, todas essas questões mais superficiais do trabalho do Olavo, elas foram entrando na sociedade brasileira de cima para baixo. Por quê? Porque ele educava as pessoas que estavam lá em cima, os grandes intelectuais, esses caras que eu tô falando para vocês que nem apareceram ainda, né? Depois os caras realmente com QI mais alto, tal, que é o pessoal do senso em comum, essas questões aí, e depois pessoas mais simples como eu, né? Que de alguma forma jogaram
Isso antes de todo mundo lá, tipo 2012, a gente estava tratando desses assuntos na internet, fazendo vídeo e trazendo artigos e tal, e isso foi avassalador, foi de cima para baixo, as pessoas mais inteligentes da sociedade, eu não me incluo, né, mas eu tava lá no início, jogando isso, até que de repente, cara, tem foto de cobrador de ônibus lendo o livro do Olavo, tá entendendo? Cara, um cobrador de ônibus lendo um livro do Olavo, cara, porra, significa que o negócio, a permeabilidade, a penetração das ideias que por ele foram divulgadas, soltadas, elas enraizaram na sociedade. No momento que essas ideias estão enraizadas na sociedade, que tu vai lá falar com um produtor rural, um cara que vai, tipo assim, pra cidade grande uma vez a cada 6 meses, um cara produtor rural, e aí tu fala pra ele Foro de São Paulo e ele sabe o que significa, e ele não aprendeu na mídia, porque a mídia escondeu, ele não aprendeu em lugar nenhum, não viu na Globo, entendeu? Quando tu fala assim, Teatro das Tesouras, o que tu acha do PSDB? O PSDB é de direita? Tu fala uma coisa assim, e o cara sabe, o cara tá dirigindo um trator, e ele sabe, o cara é um cobrador de ônibus, ele sabe do que se trata o assunto, quer dizer que existiu uma revolução cultural no país. No momento que essa revolução cultural aconteceu, graças ao Olavo de Carvalho, e claro, trabalho de pessoas junto, por exemplo, o próprio Felipe Moura Brasil, que também estava lá no início, e eu também era amigo dele no Facebook, também falava com ele na época. O Felipe Moura Brasil, ele editou aquele compilado de artigos do Olavo de Carvalho, que foi uma coisa muito boa que ele fez, porque ele organizou, porque o Olavo, naquela época, ele já tinha mais de, acho que uns 2.000 artigos publicados, cara, e todos os artigos do Olavo é de uma precisão uma escrita brutal. Tu lê e tu fala assim, caralho, esse cara tá certo, entendeu? Sabe quando tu lê um negócio e tu fala assim, cara, puta, esse cara sabe, ele entendeu do assunto, ele entende o que é um negócio, né? Cara, quando tu vê isso, né, isso te impacta, não tem como, né? O Felipe Moura Brasil, ele organizou, pegou alguns dos melhores artigos e organizou por temas. Na época a gente lia os artigos do Olavo, a gente entrava pesquisava um assunto, tipo assim, sei lá, juventude, colocava ali, pegava os artigos sobre que o Olavo falava sobre juventude e lia. O Felipe Moura Brasil teve essa sagacidade de botar esse artigo assim, comunismo, juventude, mulheres, política, sabe? E separar algumas coisas, cara. Tem artigos hilários do Olavão, cara, artigos maravilhosos do Olavão, artigos profundos do Olavão. E, cara, eu vi nascer esse livro, né, o que você precisa saber para não ser um idiota. E sabe o que era legal? Esse livro fez um sucesso, cara. Se eu não me engano, já vendeu mais de 500.000 cópias, alguma coisa assim. Bem mais até 500.000 cópias. Cara, quem faz um bagulho com compilado jornalístico e vende 500.000 cópias, cara? No Brasil. Sem falar download, pirata, impresso, PDF. Não, cara, livro físico. Eu tenho, todo mundo tem. Cara, não existe uma biblioteca, sei lá, no Brasil que não tem aquele livrinho e tal, escrito idiota do lado. E o Felipe Moura Brasil, na época, ele foi muito sábio, porque ele sofreu o que todo aluno do Olavo sofria, porque quando a gente ia entrar numa discussão com as pessoas, e entrar numa discussão intelectual com as pessoas, discussão não, mas uma conversa intelectual, as pessoas não estavam informadas de nada, elas, tipo assim, estavam numa ignorância absoluta, tipo, e quando eu falo pessoas, cara, eu falo assim, mestrado da universidade. Pra você ter uma ideia, eu tenho um conhecido meu que ele é mestrado em economia e ele não conhecia o Mises. O Brasil, ele é tão obscuro que o cara é mestrado em economia, em federal, e não conhecia a existência do Ludwig von Mises. Esse é o Brasil. Tá entendendo? O cara chega no mestrado e não conhecia a existência do Ludwig von Mises. Este é o Brasil. Então, cara, para conversar com as pessoas, a gente tinha que praticamente educar as pessoas no processo.
Tá entendendo? Então, é aquele negócio, cara, olha só. Tu não sabe sobre esse assunto. Tu nunca... Peraí, deixa eu te mandar uns artigos aqui desse cara aqui, que chama Olavo de Carvalho. Lê pra depois a gente poder conversar. E o Felipe Moura Brasil fazia esse movimento, todo aluno do Olavo fazia isso. E aí ele teve uma ideia, cara, eu vou compilar esses artigos, né? E tipo, em vez de eu precisar pegar e educar as pessoas, tipo, ficar mandando os artigos, eu mando o livro aqui, toma todos aqui, ó, lê tudo isso aqui, depois, quando terminar de ler isso aqui, aí a gente volta a conversar sobre esse assunto, porque não tem como, cara. Não tem como tu conversar, por exemplo, sobre, física, sem o cara não saber calcular, mais somar, dividir, multiplicar. Não tem como tu começar assim, vamos para a primeira aula de física aqui, da universidade. Beleza. Professor, eu não sei somar. Porra, esse cara não tá apto a fazer a primeira aula de física, entendeu? Então tu tinha que... Pera aí, deixa eu te mandar o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota em matemática. Então esse nome, tudo que envolveu, foi uma coisa muito inteligente, deu muito certo. Depois o Felipe Moura Brasil, por uma questão de pressão, né? Ele queria fazer uma carreira dentro do jornalismo e dentro da mídia, e por uma questão de pressão, né? Tinha que se descolar do Olavo, porque senão tu perde as oportunidades de emprego e tal, porque o Olavo... as pessoas tinham medo do Olavo, né? Elas tinham medo, porque o Olavo debatia e destruía os caras, então era proibido falar no Olavo, era proibido gostar do Olavo dentro de redações, era proibido ser aluno do Olavo. Cara, o cara descobria que tu era aluno do Olavo, tu tava fudido, cara. Pô, tu leu o Olavo de Carvalho, pum, você fechava a porta na tua frente ali dentro de uma redação jornalística e tal. Então o Felipe Moura Brasil, com uma fraqueza de caráter, de espírito, ele renegou tudo que ele fez. Tipo assim, ele quis se desligar do Olavo de Carvalho. Muitos fizeram isso, muitos fizeram esse movimento de dizer assim, não, eu superei o Olavo. Cara, a mesquinharia brasileira, a mesquinharia do intelectual brasileiro é uma coisa impressionante, né, cara? O cara chegar e falar assim, não, eu superei o Olavo, tá? A minha contribuição ao trabalho do Olavo foi até aqui, mas agora eu sou independente. Cara, meu Deus, cara. Cara, tu nem começou, nem saiu das fraldas ainda, e tu quer dizer que tá independente do maior pensador vivo, que estava vivo, né, do Brasil, cara, tu recém aprendeu a escrever, cara, tu nunca escreveu um livro, qual é o teu trabalho filosófico, né, o que tu fez, né? Então as pessoas queriam fazer isso, então Francisco Raso fez isso, Felipe Moura Brasil fez isso, mas na clandestinidade, vamos dizer assim, a galera ali, o Olavo, era como se fosse pornografia, entendeu? Ele não podia admitir pros amigos que via, mas quando ele tava sozinho lá, ele consultava tudo no Olavo lá, sabe? Então, tipo assim, o que eu vi de pessoas que as ideias eram simplesmente cópias da parte mais superficial do trabalho do Olavo, e as pessoas falavam como se tivesse inventado aquilo. Era uma coisa absurda. Por exemplo, tinha a Masterclass do Nando Moura. A Masterclass do Nando Moura simplesmente era uma cópia de algumas aulas que o Olavo tinha dado no COF, né? A resenha dos livros ali que ele fazia era praticamente... Ele escutava, ele nem leu provavelmente o livro, ele escutou o que o Olavo falou e repetiu num vídeo, entendeu? Então, e essas pessoas hoje que fizeram isso, foram pessoas que viraram as costas para o Olavo de Carvalho. Nando Moura chegou a botar fogo num livro do Olavo de Carvalho. Porque, cara, uma pessoa que se acha inteligente e tal, e quer ter um trabalho intelectual, viver num Brasil onde tinha um cara do tamanho do Olavo de Carvalho, e se a pessoa tinha um ego elevado, a pessoa não conseguia viver bem. Porque o Olavo de Carvalho é uma sombra, né? Que não permitia que essa pessoa brilhasse, entendeu? Porque o cara era tão grande que ele fazia sombra em todo mundo, né? Eu, como sou uma pessoa medíocre, não sou um intelectual, sou um cara mediano, sou um cara apenas interessado em cultura e gosto de ler e gosto de estudar, eu abaixo a minha cabeça e me rebaixo para uma pessoa que tem um nível que eu nunca vou ter na vida, né? Mas, cara,
essas outras pessoas, assim, que têm a vaidade, que ganharam dinheiro como editora, o outro que ganhou dinheiro com o canal do YouTube, não sei o quê, cuspiam no Olavo de Carvalho porque achavam que tinham superado o Olavo, entendeu? Porque tinham feito sucesso em alguma área. E, claro, todo o alicerce cultural da pessoa vinha lá do trabalho do Olavo, mas a pessoa fechava o cozinho e a boquinha, não, ó, aqui não... Eu superei o Olavo de Carvalho e tal. Quantas pessoas eu ouvi fazendo esse caminho, essa caminhada de eu superei o Olavo de Carvalho? Cara, outra coisa que eu tenho certeza que a gente vai ver em muitos vídeos falando sobre a morte do Olavo de Carvalho é o seguinte: eu não concordo com tudo que o Olavo diz, mas não sei o que. Cara, quando o cara vem com essa história, eu não concordo com tudo que o Olavo diz, eu já fico... Eu já me tranco, porque é o seguinte... Não é que eu não concorde com tudo que o Olavo diz ou concorde. Cara, eu não tenho como não concordar com tudo que o Olavo diz, né? Porque, cara, beleza. Tu não concorda com o que o Olavo diz? Beleza. O que tu não concorda? Se eu começar a fazer... Eu só preciso fazer a pergunta. O que tu não concorda? Baseado em quê? Com o que tu leu sobre o assunto? O que tu escreveu sobre o assunto? A pessoa não fez nem nada, cara. Não fez nada. Ela simplesmente só tá se limpando pra dizer o seguinte: olha, gente, eu... acho que, olha, eu não sou tão... não me confundam com uma pessoa que gosta de Olavo, entendeu? Então a gente vive num país de tamanha mediocridade, tamanha baixeza, que o maior intelectual que estava vivo até ontem neste país, as pessoas, para falar dele, tinham que pedir desculpa antes. Era a mesma coisa que, sabe quando tu vai falar alguma coisa sobre a comunidade LGBT, que tu tem que dizer o seguinte, assim, olha, eu tenho um amigo gay, tá? Eu seria gay se eu tivesse oportunidade. Infelizmente eu me casei com uma mulher, mas eu casaria com um homem sem problema nenhum. Se meu filho fosse gay, eu preferia que ele fosse gay. Mas eu tenho essa crítica à comunidade LGBT. É a mesma coisa. Olha, o Olavo de Carvalho é muito importante, mas eu gostaria de dizer que eu não concordo com tudo que ele fala. Entendeu? Então o cara tinha que se limpar. Cara, o que o Olavo tinha pra falar era sobre o trabalho dele, que tá escrito ali. Alguém refutou o trabalho do Olavo? Não, ninguém refutou. Tá lá, tá aberto, pode ir ali refutar. Ninguém refutou, então, cara, não tem como discordar do que o Olavo fala. Tá, ele não foi nem refutado. Entendeu? Eu discordo de um post no Facebook. Pô, o Facebook do cara... Ele mesmo dizia que existia um hábito que os filósofos tinham antigamente e tal... que os caras tinham uma ideia na hora, eles escreviam num papel e ficavam guardando ideias em papel. Ele jogava no Facebook isso. Ele tinha um insight e jogava no Facebook. Ficava depositando no Facebook insights. Isso é isso que o Olavo fazia, né? Então, tipo assim, o Olavo foi uma figura maravilhosa, né? Que causou muito positivamente para esse país. Eu vou te dizer o seguinte. Todas essas ideias, essa revolução de ideias que aconteceram no Brasil, que colocaram que as pessoas, simplesmente a direita no Brasil não existiria se o Olavo de Carvalho não tivesse existido, tá? Não existiria. Nós estaríamos votando no PSDB achando que estaria votando no outro lado do PT. A gente não saberia da estratégia de tesouro, não saberia de nada disso, tá? Provavelmente a gente estaria indo para um regime muito mais fechado, muito mais, vamos dizer assim, socialista do que a gente está vivendo hoje, né? Muito mais autoritário, talvez uma argentinalização, talvez uma venezuelização. O Olavo, a liberdade que a gente desfruta hoje veio muito do trabalho que o Olavo fez lá no passado. A eleição do Bolsonaro se deve ao Olavo. A existência de um cara viável, conservador, se deve às ideias conservadoras, às ideias de liberdade de mercado, às ideias sobre o que é o comunismo, essas coisas que entraram na sociedade que as pessoas nem sabem que veio do Olavo de Carvalho, porque elas já receberam de um quinto, de um sexta pessoa, elas não receberam lá do aluno do Olavo, do cara que assistiu o Coffee e lia os artigos, que fez um vídeo na internet, não, elas já receberam do vizinho, do tio, do primo, elas nem sabem a origem de suas ideias. As pessoas não sabem de onde vêm as ideias delas, né? Só que elas compraram a ideia, né? Então, quando apareceu o candidato conservador, que só apareceu porque podia aparecer, e podia aparecer porque essas ideias existiam já na sociedade, foi abraçado e venceu as eleições. Simples. Por isso que o Olavo era tão importante
Sem o Olavo, a gente estaria sendo governado pelo PT de novo, cara. Haddad. E o regime estaria se fechando. Então a liberdade, um pouco da liberdade que nós desfrutamos hoje, um pouco dessa coisa que a gente... essa chance que a gente tem, se deve ao Olavo de Carvalho. Eu me lembro, cara, que um dos dias mais tristes que eu tive foi quando o Throat Speak terminou, cara. Porque o que eu fazia? Eu ficava esperando no escritório. O Throat Speak saía de 6 a 8 horas da noite. Eu ficava esperando. Era terça-feira, se eu não me engano. Ele sair pra mim baixar, botar no meu MP3 player e ir escutando. Embora escutando, ou escutava ao vivo. E naquele dia, cara, o Throat Speak, tipo, vamos supor, tinha um arquivo, era 50 mega, né? Porque o programa tinha 1 hora, 2 horas e tal. E aí naquele dia vinha um arquivo de 3 mega. E eu assim, porra, eu acho que quando eu olhei ali e tinha 3 minutos ou 2 minutos e meio, alguma coisa assim, eu olhei e falei assim, cara, eu acho que droga, cara, eu baixei, corrompeu o arquivo e tal, mas eu cliquei pra escutar pra ver se dava pra escutar. E aí teve aquela clássica introdução, né, que é Pompa e Circunstância, número 4, eu não me lembro de quem é não me recordo agora de quem é o concerto, né? Eu não me lembro agora, me perdoem. E depois vem o Olavo falando assim, gente, esse aqui é o último programa, só queria me despedir de vocês e tal. E ele se despediu e encerrou o programa. O programa estava pequeno porque realmente era pequeno, ele encerrou, acabou o Throat Speak e tal. Cara, eu recebi aquilo, desceu assim, ó, ardendo, cara, porque eu falei assim, cara, estamos fodidos. Porque naquela época, cara, não existia toda essa infraestrutura que a gente podia, que a gente tinha candidatos, que a gente tinha coisa. Cara, a gente não tinha nada naquela época. E aí eu falava assim, cara, eu achava que o que aconteceu em 2018 demoraria 50 anos para acontecer no Brasil. Eu falava, lá para 2050, 2060, a gente vai conseguir ter uma coisa que a gente teve em 2018. E, cara, eu pensava assim, eu na hora eu falei assim, cara, fudeu. Acabou o Throat Speak. Eu me senti órfão, cara. Como se tivesse morrido minha mãe, meu pai, cara. Porque eu falei assim, cara, estamos fudidos. O Olavo parou, estamos fodidos, porque o Olavo estava educando, eu sentia, cada vez aumentava mais o número de pessoas interessadas, o negócio era crescente, as pessoas estavam se informando, estavam descobrindo as coisas, estavam sabendo, e cara, acabou, e aí eu fiquei, cara, eu passei uma semana triste e tal, depois de tanto insistir, o Olavo voltou, fez mais um mês de programa, e depois parou mesmo, porque ele falou assim, cara, eu não tenho tempo para isso, eu tenho coisas para escrever e tal. E na época tinha até um livro que o Olavo falou que ia escrever, que era sobre mentalidade revolucionária, ele não escreveu. E eu cobrei dele isso, né? Eu mandei várias vezes, professor, o livro da mentalidade revolucionária, eu quero ler, pô. Né? E ele assim, não, estou vendo. Parece que, se eu não me engano, existem manuscritos que estão com alunos que provavelmente agora alguém deve trabalhar em cima disso e moldar isso e lançar, né? Esse livro. Parece que existe, né? Esses manuscritos, ainda tem muita aula para ser transcrita, tem muito conteúdo para sair ainda. O Olavo era um ávido trabalhador, mas eu me lembro naquela época eu perdi as esperanças no Brasil, cara. Eu falei assim, cara, tava nascendo uma indústria, mas acabou, sabe? Pensei assim na época. E naquela época eu fiquei muito triste porque tinha acabado o Throat Speak, né? Tinha acabado outra coisa lá que eu não me lembro o que era, e tudo que eu gostava tava acabando, né? E eu, cara, aquilo ali me doeu no coração, foi uma coisa assim, puta que pariu, cara, perdemos, né? Throat Speak. E eu tinha uma preocupação, galera, vocês não sabem, eu tinha uma preocupação no coração, eu falava pra alguns amigos meus, que era assim, porra, e se o Olavo morrer? Eu pensava assim, né? 2005, 2006, falava, se o Olavo morrer, cara, a gente não vai ter, olha o quanto esse cara precisa escrever ainda, olha quantas aulas ele precisa dar, quanta coisa precisa acontecer, a gente precisa e não pode perder isso aí, cara, porque não tem outro. Nós não temos pessoas qualificadas o suficiente no Brasil.
Entendeu? Não temos, cara. Então a gente não vai ter as informações, a gente precisa tirar tudo que for possível tirar da cachola do Olavo pra gente ter... pra gente receber a informação. A gente precisa extrair, precisa clonar o Olavo, alguma coisa. Eu sempre muito preocupado, cara, com o Olavo, muito preocupado com o Olavo, com a vida do Olavo, muito preocupado com, tipo assim, o nosso futuro dependia também que um cara da genialidade dele, o maior filósofo, tivesse vivo, né? E se tu for ver, todas as revoluções e tal, e mudanças no mundo aconteceram da cabeça de pessoas geniais, não aconteceram assim, ao exército e tal. Quando um exército vai lutar, um rei invade um lugar, alguma coisa acontece, é porque já aconteceu lá dos intelectuais, isso veio lá de cima. Não existiria a União Soviética sem Marx, não existiria Bolsonaro sem a direita brasileira sem Olavo de Carvalho, não existiria. Entendeu? Simplesmente não existiria. Por quê? Porque o conjunto de ideias que formam o imaginário não estavam presentes. Não existiam. Tanto que as pessoas achavam. Eu me lembro uma entrevista antológica do... Como é que era o nome do cara? Puta, agora me fugiu. Cara, jornalista, o Reinaldo de Azevedo, cara, que... Alguém pergunta pra ele, você é de direita? Era no G1 a entrevista, e era ao vivo ele, um cara entrevistador, mas um cara que tava debatendo. Ele gagareja. Eu diria que sou de direita. Sabe? Isso na época lá, que ele era o mais lido da Veja e tal, né? E, cara... Por quê? Porque não existia, ninguém podia assumir isso na época, entendeu, cara? Claro que depois ele pirou, né? Virou a casaca. Eu me lembro o Rodrigo Constantino na época tem esse... Busquem isso, ó. Otávio de Ramalho, o Rodrigo Constantino versus Olavo de Carvalho, alguma coisa assim. O Olavo falando do Rodrigo Constantino. Na época o Rodrigo, cara, todo respeito ao Rodrigo, melhorou muito, parabéns Rodrigo e tal. Amadureceu, deixou de ser ANCAP, deixou aquelas coisas adolescentes. Mas o Rodrigo era um cara que era um influenciador de direita e o Olavo ofuscava o Rodrigo. O Rodrigo ouvia o Olavo e sentia uma raiva do Olavo, eu acho, alguma coisa mexia com ele, que ele queria, o sonho dele era ser maior que o Olavo, refutar o Olavo. E cara, e ele estava escrevendo um livro na época que era Otávio de Ramalho, né? E que era o personagem do Olavo de Carvalho, na época o Rodrigo era ateu. O Rodrigo era anarcocapitalista e tal. E ele, tipo, queria fazer um personagem do Olavo, onde o Olavo era um pobre coitado, religioso, conservador, burro, e o herói do livro era o Rodrigo Constantino, que tirava o Olavo da obscuridade, né? Imagino que o Olavo descobriu isso porque o Rodrigo passou alguns manuscritos para alguém ali, alguém mostrou pro Olavo, o Olavo riu, né, cara? Ele fez um episódio antológico falando, tipo... de tudo isso aí, tipo 1 hora falando isso aí, era muito engraçado. Claro que o Rodrigo hoje deve olhar e fazer, porra, cara, como eu sou burro, né, cara, que eu fui fazer uma coisa dessas, né, mas é aquelas merda que tu faz na juventude, aquelas vergonhas que tu passa na juventude, né. Cara, por sorte, o Rodrigo não publicou isso. Já pensou se o Rodrigo publica uma coisa dessa, cara, cagada que seria, né. E, cara, muitas coisas antológicas que aconteceram na vida do Olavo. Foi uma grande vida, uma vida bonita. Muitas pessoas, galera, voltaram para a Igreja Católica graças ao Olavo de Carvalho, sabia? O Olavo de Carvalho, como ele é católico e tal, muitas pessoas viram ali, tipo, nas questões, o Olavo falando do São Tomás de Aquino e tal, as pessoas voltaram para a Igreja Católica graças ao Olavo. Eu sou um que voltei para a Igreja Católica graças ao Olavo de Carvalho. E eu, em homenagem ao Olavo, tem uma igreja aqui, São Vicente Marte, aqui em Porto Alegre, que eu doei ali, a igreja estava reformando, e ela... a gente estava comprando os bancos da igreja, né? Então tu podia comprar um banco ali, tipo... Não é comprar, tu comprava pra igreja, não comprava pra ti o banco, né? Tu comprava aquele banco pra igreja, né? E tu podia botar uma plaquinha no banco em homenagem a alguém ali, tipo, em troca de ter comprado, ajudado na reforma da igreja, né? E eu botei ali, agradeci ao Olavo de Carvalho e ao padre Paulo Ricardo.
né? Eu botei ali uma homenagem para eles por terem me reaproximado da Igreja Católica e tal na época. E muita gente, cara, voltou para a Igreja Católica graças ao Olavo, muita gente saiu da ignorância. O próprio padre Paulo Ricardo dizia que era aluno. O próprio Ricardo era um intelectual de altíssimo nível e era aluno do Olavo de Carvalho, cara. Ele dizia que o Olavo tinha tirado as escamas dos olhos dele. Ele falava isso. Sabe, quando ele começou a ver assim, cara, puta que pariu, eu não acredito nisso, sabe? Como eu sou burro, como eu não tinha essa informação, como eu não sabia disso, como eu era ignorante, entendeu? E isso saiu, né? Tipo, o Olavo era um cara que trouxe luz, iluminou as pessoas, entendeu, cara? E, cara, eu não sei, ele tinha problemas, questões familiares, problema com filho e tal, algumas brigas e tal, isso é problema familiar dele, não tem nada a ver com isso, né? Mas foi um grande homem, né? Foi um cara que nós brasileiros talvez não merecemos ter tido na nossa vida, né? Uma pessoa de tamanha importância que realmente, cara, dedicou a vida para o trabalho intelectual e realmente mudou a história das nossas vidas, né? Mesmo das pessoas que não gostam do Olavo, a história das vidas dela foi mudada por conta do Olavo, e mesmo as pessoas que não sabem. E muito ainda vai acontecer, cara, porque ele ainda vai ser muito lido, essas pessoas que ele educou ainda vão exercer cargos importantes dentro de universidades e tal. E cara, o trabalho dele tá aí escrito, não tem como apagar, não tem como vir STF apagar. Até o STF tentou atacar o Bolsonaro, né, cara? Bolsonaro não, desculpe, Olavo de Carvalho, né? Cara, imagina o cara, quando ele veio pro Brasil, aqui se tratar aqui, que ele já tava muito doente, né? Pessoas comemoraram e o Ministério Público botou a polícia no cara, sabe? Esse é o nível do nosso Brasil. A gente pega o maior intelectual ao vivo e tenta prender, sabe? Então, esse é o nível do nosso país, né, cara? Nós não merecíamos Olavo. Por uma graça de Deus, nós tivemos um Olavo de Carvalho aqui no Brasil. Por uma sorte absoluta, nós fomos contemporâneos de um cara do nível do Olavo de Carvalho. Fomos contemporâneos, cara, vivemos na mesma época de um cara desses. E, graças a Deus, poucos souberam dar valor ao que nós tivemos aqui, né? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal ao meu querido professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado por tudo. Deixa eu tomar um pouco de café. Professor, obrigado por me tirar da escuridão intelectual, por abrir os meus olhos ao meu analfabetismo o meu analfabetismo intelectual e analfabetismo mesmo, sou um analfabeto, cara, sou um analfabeto, né? Muito obrigado por ser meu amigo e muito obrigado por tudo, pelo sacrifício que você fez e que eu sei que você sabe que nós não merecemos. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Ratão desliga. É nóis.